Bom, hoje a gente vai falar sobre menopausa e sintomas vasomotores, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre, vai ter um pouco sobre introdução, vamos falar por que ocorre, vamos falar o que a paciente sente, qual o impacto da terapia hormonal e o que os sintomas vasomotores indicam, tá? Então, desde o ponto de definição, a gente sabe que os sintomas vasomotores também são conhecidos como fogachos, calorões, night sweats, tá? E é um sintoma vasovegetativo associado à desregulação, tá? Do controle central da temperatura corporal. É uma das queixas mais incômoda e mais comum da perimenopausa. Acomete 70 a 85% das mulheres, sendo que apenas 25% elas buscam o atendimento, tá? Desde o ponto de vista de repercussões sistêmicas, a gente sabe que 80% são sintomáticas. Desses 80%, 70% vão ter os calorões, tá? Associado a algum tipo de outra afetação e apenas 30% vão ter apenas os calorões, tá? Quando esses 70% tem outros sintomas, a gente pode ver disfunção cognitiva, a gente pode ver insônia, a gente pode ver oscilação de humor, depressão e até ideação suicida, tá? Então, assim, existem associações e consequências diretas e indiretas da dos sintomas vasomotores, tá? Alterações diretas, por exemplo, alteração da qualidade de sono, irritabilidade, dificuldade de concentração, redução da qualidade de vida. Quando a gente pensa em relação, quando a gente fala em em relação a quando iniciam, eles iniciam mais comumente na transição menopausal tardia, tá? Com pico de incidência principalmente nos primeiros anos pós-menopausa, tá? Então você pode observar que a duração total, a duração média é de 4 a 6 anos. Aqui a gente entende um pouco mais sobre as fases que as mulheres passam, tá? A menarca, período reprodutivo, uma transição menopausal, tá? Tanto inicial quanto tardia, tá? Tardia aí mais ou menos dura de 1 a 3 anos, onde tem um intervalo de amenorreia maior a 60 dias, tá? Desde o ponto de vista de critérios de apoio, normalmente o FSH está maior a 25 unidades internacionais por litro, o hormônio antimileriano está baixo, a inibina B está baixa, tá? E características descritivas de sintomas, provavelmente a gente vai ter já sintomas vasomotores, tá? Nos 2 anos seguintes, aí já nos primeiros 2 anos da pós-menopausa, a gente vai ver um FSH variável, com o fator antimileriano e inibina B baixo, tá? Com sintomas vasomotores muito prováveis, tá? Na vida, depois na parte tardia da pós-menopausa, a gente vai ver que na vida remanescente vai haver um aumento dos sintomas de síndrome geniturinária. Logicamente, quando a gente fala sobre aumento de sintomas de síndrome geniturinária, a gente está falando da reposição de estriol, se não houver nenhum tipo, se não houver nenhum tipo de contraindicação, tá? Então, quanto tempo de duração? Normalmente 82% das mulheres tem um tempo de duração entre maior a 1 a 2 anos, tá? 50% das mulheres tem um tempo de duração maior a 4 anos após a menopausa, 1 a 15% das mulheres maior 15 anos e 20 a 30% das mulheres entre 40 e 47 anos pode apresentar
síndrome vasomotor mesmo com ciclos menstruais regulares. Então, isso é importante para a gente entender, porque essas pacientes já vai ter, já vão ter uma queda, uma privação de estrogênio, e isso provavelmente está causando esses sintomas vasomotores, tá? Então, sintomas vasomotores. Início durante a pré-menopausa ou perimenopausa inicial, tá? Maior duração total e persistência pós-menopausa. Na maior duração total tem uma média de 11,8, enquanto quando há uma persistência na pós-menopausa tem uma média de 9,4, tá? Quando o início é na pós-menopausa, tem uma menor duração com a média de 3,4 anos normalmente, tá? Quanto menor a duração, está relacionada a maior nível socioeconômico e maior sistema de suporte. Quando a gente fala sobre a duração média do sistema vasomotor em etnias, as negras, por exemplo, têm uma duração média de 10,1 anos, enquanto as caucasianas de 7 anos e as asiáticas de 4,8 a 5,4 anos, tá? Agora, por que ocorre? A gente tem que entender um pouco da fisiopatologia, tá? É por conta do GNRH, se é por conta do LH ou se é por conta do estradiol, tá? Aqui, nesse gráfico, a gente vai entender o que acontece durante a vida da mulher em relação tanto ao FSH quanto o estradiol quanto o LH, tá? Então, nessa transição de período reprodutivo e período não reprodutivo, com a menopausa aí, em média a partir dos 51 anos, a gente entende que tem um aumento do FSH, tá? A gente entende que tem um aumento do LH, não tão exacerbado quanto do FSH, e que há uma privação, uma queda importante de estrogênio, tá? Normalmente, mulheres pós-menopausadas têm níveis de estrogênio menores a 30 picogramas por mililitro, onde a média é de 10 a 20 picogramas por mililitro, tá? Então, por que ocorre o sistema vasomotores em decorrência à diminuição do estradiol? Tá? O estradiol tem uma função na zona termorregulatória, tá? O que acontece? Há um estreitamento da zona neutra termorregulatória com a diminuição do estradiol, tá? O estradiol vai atuar principalmente a nível do núcleo pré-óptico, também conhecido como POA, que é o centro de integração da informação e controle das reações termorregulatórias, tá? Então, voltando um pouco sobre essa parte da fisiopatologia, tá? A gente sabe que com a diminuição do estradiol aumenta a atividade de peptídeos opioides centrais, tá? Ao mesmo tempo, existe uma maior liberação de norepinefrina com estímulo de receptores alfa centrais e estímulo de serotonina, tá? A sensibilidade do receptor de serotonina no hipotálamo causa esse estreitamento da zona neutra termorregulatória, tá? Do mesmo modo, existem grupos de neurônios localizados no núcleo infundibular, o núcleo arqueado, tá? Como a quispeptina, a neuronicina B e a dinofina, tá? O que acontece? Os neurônios Candida Y, tá? Que foram esses que eu acabei de comentar, eles têm receptores de estradiol, tá? Eles se projetam e têm ação na zona termorreguladora e geram os pulsos dos neurônios de NRH, tá? Então, a hipersecreção de neuronicina B e de quispeptina faz com que tenha um estreitamento da zona termorregulatora e ativação de vias autonômicas referentes de vasodilatação e dissipação de calor, tá? E
A quispeptina, o que ela faz, o aumento dela aumenta a liberação de GNH e, consequentemente, o aumento da liberação de FSH e LH, tá? Então, se a gente for entender um pouco mais, o que acontece justamente com, digamos, a diminuição de estradiol, causa o estreitamento da zona termoneutra, tá? Então, o limiar de sudorese e o limiar de calafrio, eles estreitam, tá? E logicamente que acontece uma ultrapassagem, acontece uma ultrapassagem de limiar de sudorese e estímulo do mecanismo de dissipação de calor. Ao mesmo tempo, acontece um aumento da temperatura corporal central, geralmente 15 minutos antes do fogacho, tá? Isso faz com que estimule vias eferentes simpáticas e a resposta vascular periférica pode estar aumentada com vasodilatação, tá? Então, basicamente, seria isso. Além desse mecanismo, tem uma redução da temperatura corporal e ultrapassagem do limiar de calafrio, porque por isso que as mulheres podem sentir calafrio também, ao mesmo tempo de estar sentindo ondas de calor, tá? Agora, o que a paciente sente? Como eu vou saber se eu estou tendo um fogacho? Primeiro que, normalmente, as mulheres vêm acompanhado, os fogachos vêm acompanhados com tontura e sensação de peso na cabeça devido à vasodilatação periférica e aumento da temperatura cutânea, tá? A onda de calor, principalmente em face, nuca e tórax superior, associada à palpitação com aumento de frequência cardíaca em 7 a 15 batimentos por minuto, sem alteração do ritmo ou pressão arterial, e sudorese com rubor facial e alteração do comportamento, por exemplo, ansiedade, desejo de tirar as cobertas, abrir portas e janelas e se abanar, tá? Existem alguns fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, o tabagismo, a etnicidade, a atividade física, ou seja, o sedentarismo, tá? Existem fatores de risco como o estresse, a ansiedade, tá? E gatilhos como, por exemplo, o tabagismo, lugares quentes, comidas apimentadas, tá? Até transtorno alimentar, crise de transtorno de compulsão alimentar, estimulantes como cafeína e o estresse repentino, tá? Normalmente, os fogachos têm uma duração média, tem uma duração média aí de 30 segundos a 10 minutos, tá? Podem durar de 30 segundos a 10 minutos, porém, com a média de 3 a 4 minutos. Um a dois fogachos por hora, até uma a duas por semana, tá? Ocorre mais frequentemente à noite por um mecanismo que ainda não foi elucidado, tá? Aumento dos despertares após o início do sono e redução na percepção da eficiência do sono, tá? Então, aqui a classificação, eles podem ser classificados em leves, até 19 pontos, moderados, até 20 a 35 pontos, e intensos, maiores a 35 pontos, sendo que 10 a 20% dos sintomas vasomotores são considerados intoleráveis, principalmente quando são moderados ou intensos. Então, a gente vai falar sobre ondas de calor, parestesia, insônia, nervosismo, depressão, fadiga, mialgia ou artralgia, cefaleia, palpitação e zumbido, tá? Aqui, basicamente, é uma escala, tá? Para a gente saber o quanto as ondas de calor estão interferindo em cada aspecto da sua vida, tá? É importante porque aqui, basicamente, nas últimas 2 semanas, você vai perguntar quantas as ondas de calor interferiram em cada aspecto da sua vida. Então, no trabalho, em atividades sociais, como, por exemplo, passar tempo com a família, amigos, em atividades de lazer, como, por exemplo, hobbies, no sono,
no humor, na concentração, na relação com outros, na sexualidade, na qualidade de vida e no, digamos, na felicidade da vida, no aproveitamento da vida, tá? Agora a gente vai falar sobre a terapia, a gente vai falar sobre a terapia hormonal, tá? E seu impacto, tá? A gente sabe que a terapia hormonal é a primeira linha de tratamento para o sistema vasomotores, tanto moderados quanto severos, associados a um comprometimento da qualidade de vida em mulheres sem contraindicações que iniciam dentro da janela terapêutica de oportunidade, ou seja, dentro dos primeiros 10 anos após a menopausa. Reduz a frequência em 75% e a intensidade é 87%. Lembrando que a resposta é dose dependente. Se a gente usa uma dose baixa, por exemplo, de 1 mg de estradiol, a gente tem a chance de diminuir de 65 a 70%. Se a gente já usa 1,5, por exemplo, de 75 a 80%. E se a gente usa uma dose alta de 80 a 85%, tá? Existem também os fitoterápicos. Eu coloquei uma fórmula antifogacho noturno e particularmente eu tenho usado nos meus pacientes, nas minhas pacientes e que tem funcionado bastante, como por exemplo, Black Cohosh com 2,5 de triterpenos, glicosídeos, 50 miligramas, isoflavona de soja com 0,5 de genisteína, 100 miligramas, hiper, Hiperico perfutaro com 0,3% de hipericina, 300 miligramas, e valeriana com 0,8% de ácido valerênico, 150 miligramas. A posologia é tomar um comprimido 30 minutos antes de dormir. Bom, basicamente essa é a primeira parte da menopausa, dos sintomas vasomotores. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre insônia e cognição.